Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje vou trazer aprendizados desta minha vida. No episódio 18 vamos falar sobre aprendizados de um ciclista. Então vamos lá. Começando, eu não sou ciclista profissionalmente, eu sou ciclista no caso uma pessoa que anda de bicicleta. Então não sei se é esse o conceito que está na sua cabeça, mas com essa minha jornada de pedalar, isso me trouxe algumas reflexões e eu acho que vai render como episódio. Então vou trazer dentro de alguns temas quais são as vantagens de andar de bicicleta e o que isso ensina para a gente como pessoa. A primeira é liberdade. A gente precisa de liberdade em vários sentidos da nossa vida, e uma delas a liberdade de transitar. Muito se fala no direito de ir e vir, que inclusive durante a pandemia muitas pessoas têm sentido na pele a restrição entre o direito de ir e o direito de vir, mas a liberdade que a bicicleta nos dá em relação aos meios de transporte, ela é muito importante porque primeiro a gente sai a hora que quiser. A bicicleta ela tem essa vantagem, porque independente, por exemplo, do ônibus que a gente precisa esperar ele chegar, esperar a boa vontade, né, das linhas de ônibus fazerem aquela rota, ter aquele horário certo para chegar no final da linha, para sair do final da linha. E, por exemplo, aqui em Belém, eu vejo que não funciona muito bem aplicativos como, por exemplo, o Movit, que dá o horário em que os ônibus vão passar. É um pouco irregular, então a gente não tem muito controle. Por exemplo, aplicativos de transporte, às vezes a gente chama o carro e tem que esperar um tempo que às vezes demora, ou às vezes a corrida é cancelada. Então a bicicleta a gente não tem esse tipo de problema, assim, pelo menos não desse tanto, né? A gente tem mais liberdade para decidir quando sair e que horas sair. Então, por exemplo, para mim, hoje eu não estou mais na faculdade, mas eu comecei a andar de bicicleta na época da faculdade. Isso me dava muita liberdade, porque eu conseguia, desde aquele momento, me programar exatamente pelo horário que eu ia gastar para chegar na faculdade. Então, hoje eu faço isso para o trabalho. Eu consigo me organizar para saber já quanto tempo eu gasto de casa até o trabalho. Então, a gente tem um pouco mais de controle. E também é fácil para a gente emendar os lugares um para o outro. Porque, por exemplo, daqui do trabalho, geralmente eu posso ir para outro lugar, como, por exemplo, hoje eu vou passar no supermercado indo para casa. Então, a bicicleta ela vai me dar essa facilidade, que se eu fosse de ônibus, eu teria um gasto dobrado, porque eu teria que parar e pegar uma autocondução depois, ou se eu fosse, por exemplo, de aplicativo, também é a mesma coisa. A bicicleta ela tem essa possibilidade de emendar de um lugar para o outro. E também a gente estaciona fácil, porque não precisa pagar estacionamento, tu não precisa ter um grande espaço para guardar o veículo, né? Porque é pequeno, então tu consegue pegar em qualquer poste, qualquer grade, tu consegue acorrentar a bicicleta. Então essas são as vantagens da liberdade. A liberdade, ela é importante na nossa vida, porque a liberdade ela nos traz leveza, ela nos traz essa tranquilidade no dia a dia. Só que em compensação, andar de bicicleta traz medo e vulnerabilidade. Por quê? A gente é vulnerável ao sol e à chuva. A bicicleta ela não tem proteção, assim como, por exemplo, um carro ou dentro do ônibus ou qualquer veículo fechado. Então, a natureza em si, ela castiga um pouco as pessoas que pedalam. Por exemplo, aqui em Belém, o calor é muito forte, assim como a maioria das regiões do norte e do nordeste, né? O calor ele predomina. Só que Belém é uma cidade um pouco atípica, acho que na região amazônica, assim como um todo, mas em Belém eu posso falar com propriedade porque moro aqui desde que nasci. Belém chove toda tarde, então, por exemplo, dependendo do horário que a pessoa vai se locomover, com certeza ela vai ter que encarar a chuva. Então a gente precisa se programar por isso, mesmo tendo aquela liberdade de sair o horário que quiser, mas às vezes a gente vai precisar se organizar entre sair antes e depois da chuva. Então, o sol e a chuva, eles tornam a gente vulnerável. E outros são os cachorros, né? Porque a gente sabe que cachorro tem uma perseguição com moto, com bicicleta. Eu não sei qual é a fixação deles, eu não sei se é só pelo movimento das rodas, pelo movimento dos pés nos pedais, mas eu sei que cachorro, às vezes, é um incômodo pra gente, né? Inclusive,
Eu já até levei uma queda por causa de um cachorro, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, sobre essas experiências. Mas agora eu estou falando no geral, assim, sobre as vantagens e desvantagens, né, de pedalar em si. Mas depois eu vou trazer algumas experiências pessoais de vida, assim, mais aprofundado. E os cachorros, eles tornam também a gente vulnerável porque muitas vezes a gente precisa desviar deles ou precisa proteger os pés, enfim. Então isso também é uma parte ruim. E outros são os assaltos, né? Porque a gente acaba que a bicicleta ela é fácil de ser roubada porque não tem tanto controle em relação... Acaba que a gente não tem tanto controle em relação à segurança, porque a gente está solto. E a bicicleta ela é um objeto, por exemplo, que é facilmente distribuído quando é roubado, né? Um pouco mais difícil do que um carro, por exemplo, para desmanchar. Então a gente é um pouco vulnerável em relação a isso. E também, por conta de ser portátil, às vezes é fácil de carregar, às vezes é fácil de... A gente não tem, por exemplo, uma estrutura de alarmes tão grande quanto uma moto ou um carro, então isso torna a gente um pouco mais vulnerável no sentido da segurança. Só que, por outro lado, eu particularmente me sinto infinitamente mais seguro em andar de bicicleta do que em andar de ônibus, por exemplo. Para vir para o trabalho, esse período eu estou trabalhando no Jornal da Madrugada, então eu tenho que estar aqui no trabalho antes das 6 horas da manhã. Então eu preciso sair de casa por volta de 5 horas, né? E o que acontece? O ônibus, esse horário, eu moro próximo de um final de linha. Só que esse horário ainda tá escuro, assim, as ruas, tem pouquíssima movimentação. Então, esperar o ônibus, mesmo que a gente saiba o horário que ele vai sair, é um pouco arriscado. E de bicicleta não, de bicicleta, a partir do momento que eu saio de casa, eu já sinto que eu tenho essa segurança de não ficar parado. Isso para mim é muito melhor. Então, tanto que eu prefiro vir de bicicleta mesmo 5 horas da manhã do que ficar esperando o ônibus e vir durante o trecho resguardado dentro do veículo, porque eu me sinto mais seguro, menos vulnerável, por exemplo, para assalto. Eu me sinto mais seguro estando sozinho numa bicicleta durante todo esse trajeto do que estar dentro de ônibus. Até porque, por conta de esperar na parada para pegar o ônibus, para descer do ônibus e caminhar até o trabalho, assim como também dentro do próprio ônibus, porque o movimento na cidade em si ele é menor. Então, o risco de ter arrastão assim, nos ônibus, que inclusive faz um bom tempo que eu não ouço relatos, mas ainda assim eu me sinto mais seguro na bicicleta. E outra questão é a economia. Por quê? Porque a gente gasta muito com ônibus e aplicativos, mesmo que, por exemplo, aqui em Belém, atualmente, o preço da passagem de ônibus integral está R$ 3,60. Eu sei que em outros lugares do Brasil é bem mais caro, e eu não acho que seja tão caro aqui em Belém, realmente. Eu não sei se são as linhas de ônibus que eu pego, mas também eu não critico tanto os ônibus em Belém. Eu já peguei ônibus em outras cidades que eu agradeci a Deus por os ônibus de Belém ser como são, mas claro que sempre pode melhorar, né? A questão da condição dos veículos, a questão do trabalho dos rodoviários, que são coisas que a gente sempre ouve relatos de reclamação. Mas em compensação a isso, o preço, se a gente for somar tudo que a gente gasta, é um valor alto. Então, se a gente for, por exemplo, cortar o ônibus e andar só de aplicativos, isso se torna infinitamente mais caro, como muitas pessoas fazem, né? E aí a bicicleta não, a bicicleta a gente não gasta, tem o valor de adquirir o veículo, a bicicleta, mas em compensação a gente não gasta tanto com passagem. A própria manutenção é em conta, por exemplo, em relação à moto ou ao carro, a gente gasta muito menos. Só que também tem a desvantagem de que tu, por exemplo, não consegue andar tanto quanto num carro ou moto, ou pelo menos com tanto conforto. Por exemplo, para fazer uma viagem interestadual, se tu tiver um carro ou uma moto, tu consegue fazer. E a de bicicleta é um pouco mais difícil. E também tem a questão da sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que a bicicleta não usa combustível, então isso torna mais econômico e também torna sustentável. Então, ao mesmo tempo que tu está economizando financeiramente, tu está ajudando a preservar o meio ambiente e também tu está fazendo uma atividade física ainda por fora. Então isso ajuda em vários sentidos. E esses foram alguns aprendizados que eu adquiri ao longo da vida, mas confesso que às vezes, principalmente quando a gente precisa sair, por exemplo, chegar num lugar arrumado ou chegar bem, né? Não chegar suado,
chegar rápido. Às vezes seria muito melhor ter uma outra condição. Mas a bicicleta, para mim, ela se tornou quase que um vício. Tanto que hoje eu vou para a maioria dos lugares, sempre que eu posso, eu calculo assim, será que dá para ir de bicicleta? Aí é sempre a primeira opção, justamente por conta desses fatores que eu já vim trazendo. E aí eu vou relatar agora assim, algumas experiências, né, nessa minha vida de pedaleiro, de ciclista. Como eu falei, eu comecei a pedalar na época da faculdade. No começo eu ia para a faculdade de ônibus, só que chegou um momento em que eu precisava fazer uma viagem para um projeto missionário, e aí eu estava tendo todas as formas possíveis para economizar recursos, porque era um desafio grande conseguir o valor total da passagem, então todos os esforços eram válidos para conseguir aquele valor. E aí uma das ideias foi cortar gastos com veículos, assim, no que eu pudesse, né, e no que eu pudesse caminhar ou ir de bicicleta. E eu comecei a ir para a faculdade de bicicleta e eu vi as vantagens disso. Eu tinha, até dentro da própria universidade, eu tinha muita mobilidade porque a universidade era gigante, a Universidade Federal aqui do Pará ela é muito grande, tanto que tem linha de ônibus que circula dentro da própria universidade. Então, com a bicicleta eu precisava me deslocar em trechos grandes, eu conseguia fazer isso muito rápido. Então era muito prático para mim lá dentro mesmo. E aí isso foi acostumando, tanto que hoje eu vou para a igreja, eu vou ao supermercado, eu trabalho relativamente próximo de casa, gastei 20 minutos de bicicleta. Então hoje em dia para mim é muito prático. E isso me ajuda pra caramba. Só que nisso, por exemplo, eu já atropelei pessoas e animais. Eu lembro que acho que a primeira pessoa que eu atropelei em bicicleta, eu ainda era criança, eu atropelei uma outra criança, eu vindo da casa da minha tia, eu lembro muito claramente disso. Eu tentei desviar ainda, mas aí eu bati com a minha mão, a mão no guidão, acho que foi na cabeça da criança e ela caiu. Só que não estava em alta velocidade, até porque eu sou prudente nesse sentido. Não no sentido de ser prudente por si só, mas de ter medo, que nem a Ludmilla, né? Ter medo de cair de moto e se ralar. Eu tenho muito medo de correr risco assim desnecessariamente, porque eu acho que a gente já corre tanto risco. Então, riscos assim que sempre que eu posso evitar, eu evito. Então, por exemplo, eu não ando em altas velocidades, eu não desço ladeira assim, parece um doido, como muitas pessoas fazem. Eu não dobro assim numa rua em alta velocidade, sem ter essa segurança que às vezes a gente já não tem, mesmo tendo. Por exemplo, Belém não é uma cidade que tem ciclovia, não tem tantos quilômetros de ciclovia assim suficiente. Então a gente já corre muitos riscos, então não sou eu que vou usar a velocidade contra mim. Então eu não estava em alta velocidade, mas eu atropelei essa criança. Eu lembro que uma vez eu atropelei uma amiga minha de propósito, por causa de uma brincadeira. De muito mau gosto, mas eu lembro que eu atropelei ela. Eu lembro que ela me deu um soco também por causa disso. Eu também era criança e também, deixa eu ver. Agora, como adulto, eu não lembro de ter atropelado outras pessoas, mas, por exemplo, vindo para o trabalho, eu já freiei em cima de pessoas muitas vezes. Porque as pessoas são muito imprudentes no trânsito, tanto os motoristas quanto os próprios pedestres. Então, por exemplo, tem pessoas que simplesmente vão atravessar a rua sem olhar para nenhum dos dois lados, inclusive na própria ciclovia. Pessoas que saem da casa da garagem sem prestar atenção, pessoas que correm, assim, atravessam, ou pessoas que transitam na própria ciclofaixa. Então isso tudo faz com que a gente tenha cuidado pelos outros. Pessoas que não têm cuidado com a sua própria vida, a gente tem que ter. Então não lembro de ter atropelado ninguém, agora já na fase adulta, mas já freiei muito próximo de muitas pessoas. Por exemplo, animais. Eu lembro, eu acho que já atropelei um cachorro, mas não foi nada tão grave, ele só foi mais um susto. E eu lembro de ter atropelado uma cobra. Foi uma coisa muito, muito, muito engraçada, porque eu pensava que era um galho. Como eu falei, né, eu ia para a universidade de bicicleta, e a UFPA ela é muito grande, então ela tem vários portões, se eu não me engano são 6 portões. E como eu moro em um trecho que eu passo para ir para o bloco de salas de aulas, eu passava por 4 desses portões. Então geralmente eu entrava no primeiro portão que estava no meu caminho e cortava a universidade por dentro já. Eu não ia pela avenida que dá acesso aos outros portões. Eu já ia por dentro da universidade mesmo.
E aí tem uma área que ela é a área do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, que ela é uma área muito de floresta, tem poucos prédios assim. E aí, como ela tem muita floresta também, ela tem muitos animais. Então, por exemplo, a gente encontra capivara, algumas cobras, aranhas, lagartos. Também tem muito cachorro na universidade, então em uma dessas minhas idas para a universidade de manhã cedo, acho que era umas 7, 8 horas, eu atropelei uma cobra. Eu pensava que era um galho, mas aí quando eu passei por cima ela saiu correndo, rastejando, né? E aí foi uma experiência que ao mesmo tempo eu fiquei caramba, tipo, ela poderia, eu corri um pouco de risco, mas ao mesmo tempo eu fiquei mal, assim, tá, desculpa cobra, mas ela não morreu não. E eu já caí em terra, já caí em rio. Eu acho que são histórias que eu não sei se outras pessoas têm pra contar, mas por exemplo, eu já caí várias vezes de bicicleta. Eu lembro de uma das quedas que eu era criança, eu caí numa rua próxima de casa, chamada Maria Aguiar, que eu lembro que eu ralei todo o meu peito, e aí eu fiquei com a barriga assim, tudo ralado. Mas aí mais adulto agora, eu lembro, uma vez eu estava indo para uma vigília com os amigos, que a gente fazia muito isso aqui em Belém, tanto que madrugada é tranquilo para transitar por conta do fluxo de veículos que diminui, mas também, por exemplo, as linhas de ônibus não circulam, né, a partir de determinado horário. Na época também não tinha aplicativos de locomoção assim, só táxi, então pra gente era muito prático ir de bicicleta. Então a gente ia muito assim para eventos de bicicleta, eu e alguns amigos. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava indo para uma vigília em uma igreja um bairro distante, e aí a gente estava indo, não tinha ciclovia nesse trecho dessa rua, e aí a gente estava indo pela beira dos carros, então tinha os carros estacionados e a gente estava indo próximo deles, né, para não ir tanto no meio da pista, para não se expor tanto. E aí saiu um cachorro do nada, assim, debaixo de um carro, eu acho. E era um cachorro grande, e ele já saiu tipo latindo, e a gente estava conversando, né, intertido, e eu me assustei e caí da bicicleta, até rasgou o joelho de uma das minhas calças. Na época eu tinha um chaveiro que tinha um canivete, aí eu peguei e rasguei o outro joelho do outro lado da calça, e aí ficou parecendo que era estilo da própria calça, mas não, porque eu caí e rasgou a calça. E aí eu lembro a última queda que eu lembro de ter tido agora já mais adulto. Mas isso também já tem alguns anos. E a pior e a mais marcante para mim foi um dia que eu caí dentro de um rio. Eu não sei se já cheguei a contar essa história para alguém. Na verdade, eu acho que muitas dessas histórias são inéditas para muitas pessoas. Mas de vez em quando eu lembro e eu acho graça de mim mesmo. Teve uma época da minha vida que eu fui passar umas férias numa cidade aqui do Pará chamada São Francisco. Acho que eu passei um mês com a minha irmã nessa cidade, que foi na casa da irmã do nosso padrasto. E aí a gente passou esse tempo lá, né? Eu lembro que teve o dia que foi os 15 anos de uma das nossas primas, né? E aí eu lembro que a gente precisava, na verdade, ajudar na organização da festa. Eu lembro que eu precisei várias vezes da casa onde a gente estava, né, para o salão, levar as coisas, enfim, nesse processo de ajudar na festa. E eu lembro que uma dessas tava chovendo, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 13 anos. Tava chovendo, e aí eu fui, tinha um trecho que era uma ladeira, e aí embaixo tinha uma ponte que passava por baixo da ponte, um rio. Acho que a ponte era de concreto mesmo, que seguia a ladeira também, tipo, ela descia e subia. Na parte de baixo, a parte mais baixa era por onde passava, ou não sei se era um rio, se era um igarapé, passava água por baixo. E aí eu não sei o que aconteceu, eu não lembro, eu sei que estava chovendo, e aí eu estava a caminho do salão onde seria a festa. E aí quando eu desci a ladeira, eu não sei se perdi o controle, só sei que eu simplesmente, na direção da ponte, eu fui com a bicicleta direto para dentro da água. E era uma altura considerável, assim, acho que eram uns 2 metros de altura. Eu mergulhei com a bicicleta dentro do rio. Eu lembro da sensação. Foram poucos segundos, porque também não era tão fundo, eu também fui para a parte da margem, assim, mas eu lembro que mergulhei totalmente o meu corpo e a bicicleta, e eu lembro o filme da minha vida passando na minha cabeça, assim, naquela hora.
E aí aconteceu... Engraçado que eu lembro exatamente que no momento estava chovendo e não tinha ninguém na rua, não tinha visto ninguém. Porque quando eu caí, quando eu submergi de novo, eu lembro que já tinham duas pessoas assim, tipo, se aproximando já de lá, assim, foram me ajudaram a tirar a bicicleta, eu já saí. E a minha sorte era que estava chovendo, então teoricamente já estava molhado, então a pessoa nem conseguiram desconfiar que eu tinha sofrido um acidente assim, porque eu não me machuquei e como eu já estava molhado da água da chuva, então já não dava para saber se era da chuva ou se era de rio. Mas foi uma sensação muito legal, apesar de tudo eu não senti medo. Eu lembro que eu caí, eu saí, eu falei, cara, que sensação legal. Então, eu tenho que ter essa história para contar. E também tem histórias assim mais graves, né? Por exemplo, eu já presenciei muitos acidentes. Eu, como já sofri esses que eu contei agora, né? Que talvez não foram tão graves assim. Por exemplo, nunca quebrei nenhum osso andando de bicicleta, mas eu já presenciei acidentes. Um dos que foi mais recente, já fui vindo aqui no trabalho. Eu estava vindo por uma avenida movimentada aqui de Belém. Inclusive, eu descia, pegava um trecho maior para pegar a ciclovia nessa rua, que é uma das únicas que tem. Hoje em dia eu não ando, eu venho em uma rua que não tem ciclovia, porque eu acho mais prático e, inclusive, mesmo sem ciclovia, eu acho mais seguro, porque é uma rua bem mais larga, que é a Avenida Nazaré, que inclusive já é a rua que fica o local de trabalho, né? Então, eu venho por ela, mas eu vinha por essa outra rua. E aí vinha um senhor na minha frente, nesse horário é muito comum a gente ver outras pessoas indo trabalhar também. E aí vinha um senhor, na verdade, nessa época eu estava trabalhando no jornal do meio-dia, então acho que isso era umas 10, 11 horas da manhã. E aí ele vinha na minha frente, era um senhor com uma cargueira, que ele vendia lanches, então ele tinha muita coisa na bicicleta dele, tinha garrafas de sucos, tinha estufa, essas coisas. E aí ele vinha na minha frente, assim, cerca de 3 metros, a gente vinha próximo. E aí quando a gente passou um cruzamento, ainda na ciclovia, na via certa, a gente estava certo. E aí saiu um carro de uma rua menor, né, pegando essa principal, e simplesmente o motorista não olhou para os lados e atropelou esse senhor. Também não foi uma batida tão rápida, porque como ele não estava na preferencial, então ele entrou nessa rua e acabou acertando esse senhor que caiu com a bicicleta e eu lembro rolando as garrafas de suco no meio da rua. Inclusive na mesma hora passou um carro por cima de uma garrafa de suco, explodiu a garrafa. Eu fiquei muito assustado, porque eu falei, caramba, tipo, se fosse um pouco mais de pressa, ele só bateu e o rapaz caiu. Ele não chegou a atropelar, passar por cima dele. Também o rapaz, ainda bem que não caiu para a direção da pista, porque vinham outros carros, né? Tanto que o carro não conseguiu nem frear, atropelou a garrafa do suco, mas aí os outros carros já pararam, as pessoas foram ajudar ele também. Eu estava um pouco mais afastado, então tipo, as pessoas chegaram antes e já ajudaram ele, levantaram a bicicleta. E aí, como eu estava também atrasado, então eu já segui e ele ficou lá conversando com o motorista para ver assim a questão do prejuízo, né? Porque eu acho que deve ter quebrado algumas coisas em relação à bicicleta. Ele mesmo não chegou a se machucar assim, mas a bicicleta foi batida e teve mercadoria dele que caiu também. E aí eu já presenciei vários acidentes e muitas das vezes a gente agradece a Deus, porque, por exemplo, às vezes por questão de segundos não é contigo. Por exemplo, uma pessoa cai, uma pessoa é atropelada, às vezes um carro passa por centímetros de ti, então tu fica assim, caramba, Deus, obrigado, porque a gente corre muito risco. Inclusive hoje mesmo aqui no trabalho a gente mostrou uma reportagem falando sobre como foi o final de semana no trânsito aqui da região metropolitana de Belém, e teve acidentes com mortes, assim, teve uma ciclista que morreu na BR. Hoje mesmo pela manhã teve um acidente de uma motociclista que caiu em um buraco e aí ela acabou se ferindo. E aí a gente mostra, né, como que a gente é vulnerável no trânsito. Então a gente presencia essa questão dos acidentes, e eu que já presenciei alguns também. E a última história que eu tenho para contar é quando eu turistei de bicicleta no Rio de Janeiro. Em 2018 eu participei de uma conferência de missões no Rio com a CRU LAC, né, que já junta a América Latina e o Caribe. Então foi uma conferência internacional que, graças a Deus, foi no Brasil, e aí eu pude participar junto com vários paraenses. Foi muito legal. E aí no último dia eu lembro que a gente vinha embora à noite para Belém de volta, então a gente aproveitou o dia para passear.
E aí, como a gente também não tinha muito dinheiro, a gente aproveitou, bora alugar bicicleta e vamos de bicicleta, porque pelo aplicativo a praia não era tão longe. Então a gente falou, vamos na praia e a gente vai de bicicleta e a gente consegue. Então a gente já baixou o aplicativo do banco que oferecia esse transporte de bicicletas, né, de aluguel de bicicletas na cidade, tinham vários pontos assim, então era, se não me engano, R$5 assim, o aluguel da diária. E a gente alugou a bicicleta e foi. Só que nisso a gente foi muito enganado, porque o trecho que o aplicativo mostrava era relativamente tranquilo, só que era muito mais longe na prática do que a gente achava. E aí tinha uma amiga nossa, eu não vou nem citar o nome dela aqui, ela, meu Deus, a gente parou várias vezes porque ela não estava mais aguentando. Só que a gente parava para acudir ela e também para incentivar ela, e ela conseguiu, a gente conseguiu chegar na praia com todo mundo. Só que ela estava muito esgotada, tipo, tá todo mundo um pouco cansado, né? Era tão longe que a gente nem conseguiu voltar, então o plano foi até por água abaixo, a gente não conseguiu voltar de bicicleta, a gente deixou a bicicleta no ponto que tinha na praia e voltou de aplicativo, porque realmente a gente foi muito trollado assim pelo aplicativo, porque era longe. A gente foi lá na Barra da Tijuca e aí a gente foi pra praia do... não vou lembrar o nome da praia. Aí a gente foi pra essa praia e tanto que tava na época também de frio, era mais ou menos setembro, e a gente também nem tomou banho na praia, a gente levou tanto tempo pra chegar que a gente chegou e voltou. E aí, inclusive eu tenho até um episódio aqui que eu conto um pouco dessa experiência já em uma outra perspectiva, que eu acho que é o episódio Desde os Aviões, eu conto um pouco dessa viagem. E aí a gente voltou de aplicativo porque a bicicleta não tinha condição de a gente voltar o mesmo trecho pedalando, porque ele realmente era muito longe. E aí, essas são algumas experiências, né, alguns aprendizados desse ciclista que vos fala. E o que eu aprendo, assim, no geral, é que a gente tem que estar atento para tudo. Mesmo estando em bicicleta, estando vivendo, estando andando, a gente precisa estar atento para todos os lados, porque a gente é vulnerável. A gente, como parte de um trânsito, de um organismo vivo, né, que é um trânsito, a gente não está isento de sofrer acidentes. Então, infelizmente acontecem, mesmo que a gente tenha todos os requisitos de segurança, né? Tenha airbag, tenha capacete, tenha carro blindado, nada impede de que a gente sofra um acidente, porque é justamente por isso que se chama acidente, né? Porque está fora do nosso controle. Claro que alguns poderiam ser evitados se as pessoas fossem prudentes, né? Se andassem respeitando as leis de trânsito, se não andassem alcoolizados, se fizessem vistorias nos veículos, mas a gente infelizmente não tem isso em todo mundo. Então a gente é vulnerável tanto pelo próprio sistema que já torna tudo um pouco mais delicado, mais sensível, e também por conta da imprudência das pessoas. Então por isso a gente precisa estar atento. E a vida como um todo, né? A gente corre muitos riscos e alguns deles em que a gente puder, a gente precisa evitar correr riscos, porque a vida ela é só uma e a gente precisa cuidar dela, precisa valorizar. Então, às vezes a pressa ou às vezes o risco que a gente acha que precisa correr, a gente tem que rever. Será que realmente eu preciso correr esse risco? Será que realmente eu preciso andar em tal velocidade? Preciso andar por essa rua? Vale a pena furar esse sinal? Vale a pena... Enfim, a gente tem que sempre estar analisando, colocando na balança os riscos que a gente corre, se realmente vale a pena, porque muitas das vezes por um segundo, por exemplo, eu já vi pessoas atravessar correndo a ciclofaixa na faixa de pedestre, sendo que já estava, por exemplo, no sinal laranja de atenção. Ela fala, caramba, a pessoa está correndo risco de vida por conta de 5 segundos, às vezes até menos. Então o sinal já ia fechar e aí a pessoa às vezes se arrisca por situações que às vezes não vale a pena. Às vezes são 5, são 10 segundos, nem que seja 1 minuto. Às vezes vale a pena esperar o sinal fechar para avançar. Vale a pena atravessar no lugar certo, andar um pouquinho mais à frente, né, alguns metros para atravessar na faixa de pedestre, porque realmente a vida ela é curta e a gente é frágil, muito frágil, às vezes mais do que a gente imagina. E também a gente precisa respeitar os limites. Tanto os limites, por exemplo, em saber que a distância que o aplicativo está indicando talvez não seja pare para vocês, talvez a gente não seja atleta o suficiente para pedalar esse tanto, e também outros limites, como por exemplo respeitar o que a natureza impõe, de sol, de chuva, a nossa própria condição física. Então,
por exemplo, hoje em dia eu já tenho muito isso. Apesar das facilidades da bicicleta, apesar de eu gostar de andar de bicicleta, algumas vezes eu repenso, por exemplo, não vale a pena pegar essa chuva, então eu vou de ônibus. Não vale a pena ter esse cansaço para eu chegar, por exemplo, inteiro no evento, chegar com o cabelo mais ou menos arrumado, porque o vento bagunça o cabelo, chegar menos suado, porque o esforço físico faz a gente suar. Então, também respeitar os limites ele é importante, né? Pra gente viver, inclusive no trânsito, mas também trazendo para a vida, né? Os limites eles são colocados, mesmo que por nós mesmos, às vezes para nos preservar. Então, muitas das vezes as leis de trânsito, que para muitas pessoas é ruim, elas ajudam a manter a integridade de muitas pessoas, elas ajudam a salvar vidas realmente. Então, esses limites são impostos, eles são para o nosso bem, se a gente aprender a respeitar, a entender. Porque o trânsito ele não é feito só por uma pessoa, ele é um organismo, então são vários tipos de veículos, são vários tipos de pessoas, em vários tipos de circunstâncias. Então, a gente precisa estar consciente, precisa estar tranquilo de que os limites eles não são ruins. Esse episódio, na verdade, quando eu decidi trazer ele, eu até achei que eu teria algumas outras reflexões mais abstratas, mais subjetivas, mas eu acho que foi um pouco mais realmente de mostrar sobre o pedalar em si. Então espero que tenha sido um episódio um pouco menos cabeça, um pouco mais leve, né? Então a gente fica com ele e talvez na semana que vem a gente volte com um episódio um pouco mais cabeça, assim, um pouco mais elaborado em relação a discussões mais profundas. Então esse foi o episódio de hoje, até a próxima.